Portugal está a viver uma enorme crise na habitação, com os preços dos imóveis a manterem-se muito elevados e fora do alcance para muitas famílias, quer seja para aquisição ou para arrendamento. Não existe uma solução mágica e imediata para o problema da habitação em Portugal, sendo que as opções mais consensuais são as de cortar a procura e aumentar a oferta. No caso da oferta, pode ser necessário agilizar os processos de licenciamento e descer os impostos, de forma a construir mais. No que respeita à procura, esta consiste em não residentes, Airbnbs, nómadas digitais, bem como nas famílias portuguesas que procuram comprar ou arrendar uma casa, sendo que esta é uma procura muito pouco elástica e por isso não é muito sensível à subida dos preços, dado que por mais que estes subam, as pessoas precisam de arranjar algum sítio onde possam viver. Infelizmente para muitas famílias, os indicadores do mercado de arrendamento em Portugal continuam a não ser muito animadores. De acordo com dados recentes divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, as rendas das casas por metro quadrado aumentaram 5,9% em janeiro de 2024, face ao mesmo mês de 2023, acelerando em relação ao mês anterior e com todas as regiões a apresentarem subidas homólogas, sendo que a região Norte e a região de Lisboa registaram os aumentos mais intensos de 6,1%. Também as rendas do mercado imobiliário de luxo têm vindo a aumentar. De acordo com o relatório mais recente realizado pelas promotoras Knight Frank, Quintela e Penalva, denominado Prime Global Rental Index, as rendas da habitação de luxo subiram, em média, 5,2% em 10 das principais cidades de diversas zonas do mundo. O estudo refere ainda que as rendas no Porto, em Lisboa e em Cascais continuam a subir ao longo de 2023, contrariando a tendência de abrandamento registada nas 10 cidades estrangeiras analisadas, onde se inserem Sydney, Londres, Genebra ou Nova Iorque, entre outras. De acordo com o estudo, o maior crescimento registado foi no Porto, em que se verificou um aumento de 15,9% nas rendas das casas, seguido de Cascais, com um aumento de 12,5%, e de Lisboa, com um aumento de 12,3%. Segundo os dados divulgados por estas consultoras, a renda média das habitações em Cascais subiu de 1.858 € para 2.258 €. Em Lisboa, cresceu de 1.628 para 1.934 € e no Porto subiu de 1.229 € para 1.490 € mensais. Mas não são só os dados do Instituto Nacional de Estatística e de empresas privadas sobre o imobiliário de luxo que falam sobre o aumento dos preços e das rendas do mercado imobiliário em Portugal. De acordo com um estudo do Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia, as regiões do Algarve e da área metropolitana de Lisboa são aquelas onde a acessibilidade das rendas para a habitação é menor, sendo que dentro da área metropolitana de Lisboa, os concelhos de Cascais e de Lisboa são aqueles onde o arrendamento é menos acessível, segundo o referido estudo. Apesar da oferta de casas ter vindo a aumentar ligeiramente nos últimos tempos, os preços dos novos contratos de arrendamento têm continuado a subir e a colocar muitas famílias em dificuldades, levando-as a falhar as suas obrigações financeiras. De acordo com dados divulgados recentemente na comunicação social, o balcão do arrendatário e do senhorio recebeu quase 3.000 processos para desocupar casas, sendo que os pedidos de despejos tiveram um aumento de 17% durante o ano 2023. As rendas elevadas, o desemprego e a falta de dinheiro disponível podem ser razões que têm levado os inquilinos a não conseguirem comportar o pagamento das rendas e levado desse modo os senhorios a forçar a sua saída das habitações onde residem. Por outro lado, o número de pedidos de despejo em Portugal poderá ser muito superior, dado que muitos senhorios não recorrem ao balcão do arrendatário e do senhorio, mesmo quando os casos de incumprimento são elevados. O Estado português não tem conseguido providenciar mais casas para as pessoas com rendas que estas consigam se comportar, de forma a não dependerem tanto do mercado de arrendamento privado. A incapacidade dos portugueses em pagarem as rendas cada vez mais elevadas que lhes são exigidas pelos proprietários tem vindo a aumentar, sendo que os salários oferidos pelos portugueses não têm vindo a subir ao mesmo ritmo que o preço das casas. De acordo com dados recentes do Instituto Nacional de Estatística, o salário médio mensal líquido dos trabalhadores por conta de outrem em Portugal subiu, em 2023, 30 euros para 1.041 €, o que corresponde a um aumento de 2,97% face ao salário médio de 1.011 € do ano 2022. A má notícia é que este aumento foi inferior ao valor da inflação média de 2023, que foi de 4,3%. Isto significa, por isso, que as famílias portuguesas estão a perder poder de compra. Várias famílias estão por isso a ter cada vez mais dificuldades em pagar as rendas das casas onde habitam, bem como outros compromissos financeiros, devido ao aumento do custo de vida, mas também devido à situação de desemprego que tem vindo a afetar algumas famílias.
Segundo dados do Eurostat, relativos a janeiro de 2024, a taxa de desemprego da União Europeia manteve-se nos 6%, sendo que em Portugal o desemprego continua acima da média europeia. Em Portugal, a taxa de desemprego foi de 6,5% em janeiro de 2024, tendo-se mantido estável quando comparada com o registado em dezembro de 2023. Entre os Estados-membros, Portugal conta, neste momento, com a 11ª taxa de desemprego mais elevada, sendo que o país vizinho, Espanha, apresenta a taxa de desemprego mais elevada, de 11,6% em janeiro de 2024. Mas não são apenas as famílias portuguesas que vivem em casas arrendadas pertencentes ao setor privado do imobiliário que estão com problemas financeiros. De acordo com dados divulgados recentemente na comunicação social, o valor em dívida das rendas nos bairros sociais da cidade de Lisboa, composta por cerca de 22 mil residências, já ascende a mais de 45 milhões de euros, estando associadas a rendas mensais que variam entre os 5 e os 800 euros. Por sua vez, na cidade do Porto, que conta com 13 mil habitações sociais, os montantes em dívida ascendem a apenas 25 mil euros, sendo a renda mais cara de cerca de 480 euros e a mais baixa de 12 euros. Existe assim um problema com uma parte do mercado de arrendamento em Portugal que afeta diversos estratos sociais, sendo que os baixos salários, a inflação, os juros altos e o abrandamento económico podem começar a fazer disparar as taxas de incumprimento. Esta situação tende a afugentar os investidores imobiliários e os senhorios, visto que quem mete imóveis no mercado também tem de ver a justiça a funcionar quando existe incumprimento. Muitas famílias e pessoas que não conseguem suportar as rendas sozinhas estão a arranjar alternativas menos boas, tais como partilhar apartamentos com outras pessoas ou, em casos extremos, a ter de viver na rua ou em locais públicos improvisados. Portugal vive uma crise habitacional que se está a transformar numa grave crise social, visto que para muitas pessoas, por muito que trabalhem, dificilmente conseguirão juntar dinheiro para comprar uma casa nos sítios onde sempre viveram e cresceram e onde se encontra a maioria dos empregos. A maior parte das pessoas tem dificuldade em comprar casa em Portugal e, como tal, vê-se obrigada a ter de arrendar uma casa. No entanto, em várias zonas do país existem muito mais casas para venda do que aquelas que existem para arrendamento, dado que os senhorios, não tendo confiança no mercado e nas leis em vigor, preferem colocar as suas casas para venda, fechadas ou em alojamento local, do que colocar no mercado tradicional de arrendamento. Aliado a isso, há o facto de que têm entrado nos últimos anos várias centenas de milhares de estrangeiros em Portugal. Não havendo habitação suficiente para todos, especialmente nos grandes centros urbanos, verifica-se um aumento exponencial do valor das rendas. Existe ainda o caso de várias casas que não estão no mercado porque estão na mão de fundos de investimento, que as deixam vazias e as veem unicamente como ativos financeiros com potencial de valorização no médio e no longo prazo. Construir mais habitações e aumentar o número de casas disponíveis no mercado imobiliário parece ser a solução mais fácil e evidente para resolver a crise habitacional que se vive em Portugal. O problema é que existe muita procura por parte de estrangeiros endinheirados pelo segmento de luxo, pelo que não existem atualmente muitos empreendedores do setor imobiliário que se sintam entusiasmados em construir edificado mais barato, destinado às classes médias e baixas. Em vez de fazerem 50 apartamentos a preços razoáveis destinados a famílias portuguesas, os promotores e as empresas do setor imobiliário preferem fazer 10 apartamentos de luxo destinados a estrangeiros ricos e a nómadas digitais, dado que essa solução implica menos investimento, menos risco, menos trabalho e um maior retorno financeiro. Estão por isso a ser construídas em Portugal cerca de 20 mil casas novas por ano, sendo que uma grande parte delas são destinadas para a classe média alta estrangeira, não existindo realmente construção para a classe média e média baixa portuguesa. É necessário também tomar medidas que permitam a renovação rápida das casas que se encontram em mau estado, bem como incentivar o arrendamento e a venda de casas devolutas. Não sendo possível atuar do lado da oferta no curto prazo, de modo a obter resultados evidentes na resolução da crise da habitação em Portugal, a outra alternativa complementar será de atuar no lado da procura a curto e médio prazo, limitando a entrada de pessoas em Portugal, sejam elas nómadas digitais, pensionistas milionários ou estrangeiros com maior ou menor poder de compra do que as famílias portuguesas, até que seja possível atingir um equilíbrio. A crise que se verifica atualmente no acesso ao mercado imobiliário arrisca-se a prejudicar o futuro de Portugal. Atacar a burocracia e a fiscalidade, garantir transportes públicos funcionais e fiáveis dentro das áreas metropolitanas, construir em altura, alterar os planos diretores municipais e promover a mobilidade no território e a descentralização do país são outras das medidas que poderão ser equacionadas para ajudar a resolver a crise da habitação que se vive em Portugal.
Quaisquer medidas temporárias ou definitivas que venham a ser tomadas poderão não ser confortáveis nem agradar a todos. No entanto, algo terá de ser feito de modo a garantir que as famílias e os trabalhadores continuam a ter um sítio minimamente próximo dos seus empregos onde possam viver. Caso contrário, na falta de habitações a preços que os trabalhadores possam pagar, o colapso da maior parte dos serviços em Portugal por falta de trabalhadores poderá tornar-se uma realidade cada vez menos distante.